A partir de agora, entra no ar o seu programa Shalom Adonai. Um momento de fé, esperança e palavra que transforma. Prepare o seu coração, abra a sua mente e receba aquilo que o Senhor preparou para você hoje. Está começando Shalom Adonai. Glorioso Deus, grandíssimo Pai, Senhor dos céus e da terra, te louvamos e te bendizemos por tua majestade, por tua grandeza e por tua santidade. Tua glória enche terra e céus. E nós, como filhos teus, nos curvamos agora diante da tua presença e pedimos e perdoe os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas fraquezas, aquilo que fizemos, falamos ou pensamos, que desagradou a tua santa pessoa. Aquilo que deixamos de fazer, que também te entristeceu, perdoe a nossa negligência e nos ajude a sermos mais atentos ao teu querer e mais fortes para resistirmos a toda tentação. Senhor, no nome de Jesus Cristo, iniciamos mais este programa para a glória e louvor ao teu nome e te pedimos que o Senhor abençoe cada vida e que o Senhor cuide de cada pessoa que estiver ouvindo, onde ela estiver, seja alcançado pela tua mão agora. No poder do nome de Jesus Cristo, nós te glorificamos e abençoamos estas vidas para a glória e louvor do teu nome. Amém e amém, Senhor. Amém. A paz do Senhor, que Deus te abençoe, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, que a graça do Todo-Poderoso te alcance, que a bênção do Senhor esteja com a tua vida, no poder do nome de Jesus Cristo. Te cumprimenta com muita alegria sua irmã em Cristo, Marta Santiago. Que Deus abençoe a tua vida e desde já, muito obrigado pela sua audiência. Meu irmão Henrique, que Deus esteja contigo, que a graça do Pai possa fluir na tua vida cada dia mais. Shalom Adonai para você. Irmã Marta, Shalom Adonai para você também, a paz do Senhor, que a graça do Pai possa fluir também na sua vida, a cada dia, a cada momento. E Shalom Adonai para todos os nossos ouvintes, a paz do Senhor. A paz do Senhor, que Deus abençoe cada um dos nossos ouvintes, que Deus abençoe cada um dos nossos irmãos em Cristo Jesus. Amém. Meu amado, hoje eu vou começar diferente. Eu gostaria de ouvir uma saudação sua, pode ser? Sim, claro. Vamos lá. João 1:1. No começo de tudo, a palavra já existia. Eu não sei qual a tradução de vocês aí, tá? O pessoal que tá ouvindo. Não sei qual a Bíblia que vocês usam, qual a tradução que vocês usam. Mas a minha, se tiver um pouco diferente, vocês vão acabar entendendo a palavra, porque todas as palavras, elas vão para o mesmo sentido semântico. João 1:1. No começo de tudo, a palavra já existia. Dá licença um pouquinho. É Evangelho de João. Evangelho de João. Sim, é porque tem primeiro, segundo, terceiro João. Sim, não Evangelho é a carta, é o Evangelho do João. Okay. João 1:1. No começo de tudo, a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra é Deus. Em João 1:4, no mesmo capítulo, só o quarto versículo, a palavra diz que a palavra é a fonte da vida e essa vida trouxe a luz para todas as pessoas. E segundo Coríntios 4:18, capítulo 4, versículo 18, fixemos os olhos no que não se vê, porque o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Ou seja, o pessoal pergunta muito por que a gente não faz o canal com vídeo, somente o áudio e não o audiovisual completo. Bom, estamos fazendo o canal focado na palavra de Deus. Como disse, a palavra é a fonte da vida. E a palavra é Deus, como acabamos de ler aqui. E para que não sejamos entretidos com o que se vê, porque o que se vê é transitório, ele é passageiro. Não, ele não é para sempre. Mas o que não se vê é eterno. Então, para finalizar, como a palavra aqui já foi dita e a saudação já foi dada, em 1 Timóteo 1,17, ao Rei Eterno, ao Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todo sempre. E assim eu faço o desfecho dessa saudação. Fique todos com a paz do Senhor. Amém. 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 Graças a Deus. Deixa eu só confirmar aqui com vocês. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O verbo é a palavra. O irmão Henrique leu. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Amém. Então, Deus é vida e luz. E nós louvamos a Deus pela vida e luz
que Ele nos trouxe através de Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne, que habitou entre nós. E é por isso que nós estamos aqui, pregando boas novas para você que não conhece Jesus, para você que está afastado da casa do Pai, para você que está pensando em tomar a decisão de seguir o caminho da verdade, o caminho da luz e aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador e Senhor da sua vida. Para você que está até pensando em sair do caminho da luz, você que está pensando em deixar o caminho da luz, não se esqueça de uma coisa: Deus é luz e sem Ele você só vai ter treva, e treva nunca é bom. Então, ame a luz, busque a luz, viva na luz e seja luz para a glória do nome de Jesus Cristo. Amém, meus amados? Amém. Nós vamos glorificar a Deus porque Ele é bom. E vamos adorá-lo porque Ele é maravilhoso. E porque Ele tem feito coisas grandes em nossas vidas. Shalom Adonai é um programa que vai ao ar todas as quintas e sábados, com testemunhos e ministração da palavra de Deus a partir de que horas mesmo, mãe Henrique? A partir das 21h44. 21h44, meus amados, 21h44. Você coloca no YouTube Shalom Adonai e você vai ter um programa novo toda quinta e todo sábado. Quinta-feira é? Dia de testemunhos. E sábado, qual o título do programa? São ministradas as pregações. Amém. Este Amém. é um programa que é um raio-x Da alma do cristão. Um raio-x da alma do cristão. Hoje nós vamos ter mais um raio-x da alma do cristão. Aí você vai olhando todos os raios-x que estão sendo tirados nesse programa e vai vendo como é que está a sua alma. Amém. É por isso que o Espírito Santo me deu esse título. E este é um raio-x da alma do cristão. Porque você vai ver a palavra de Deus como luz, e na luz a gente enxerga tudo, né? Então vamos enxergar como estão as nossas almas. Vamos enxergar como é que nossa alma está diante de Deus. Esse programa vai ao ar, então, toda quinta e sábado. Maiores informações, acesse a descrição aqui abaixo. E não se esqueça, deixe o seu like, deixe o seu comentário, faça a sua contribuição para este canal. Como é que eu posso contribuir, irmã Marta? Orando. Acima de tudo, orando pelas nossas vidas. O mais importante que tudo é a oração, né, irmão Henrique? Sim, a oração é muito importante. E além da oração, deixe o seu like, inscreva-se no canal, deixe seus comentários, conte o seu testemunho, nos diga qual é o tema que você mais gostou até agora de todos os programas e também compartilhe esse link com pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus, com pessoas que amam ouvir a palavra de Deus. Como foi dito, nós não colocamos imagens. E não tem nada a ver com a minha imagem, porque eu não quero, porque eu não gosto. Não é nada disso. É porque eu acho que quando você se concentra na palavra, é mais perfeito. Se eu colocar a minha imagem, de repente você começa a olhar o meu cabelo, o meu rosto, ou o meu brinco, ou a minha roupa, ou o meu peso, a minha pele. Aí você começa a olhar, quantos anos será que ela tem? Tem cara de não sei quanto ela tem. Não, irmão, eu tenho 60, vou fazer 62 anos. Eu não tenho vergonha de dizer a minha idade, porque minha vida é um presente de Deus. Mas, para que você foque na palavra, nós deixamos assim. Para você prestar atenção que essa é uma mensagem de Deus para você. Você não vê a Deus, mas você ouve Deus. Então, ouça Deus. E coloque para nós o seu pedido de oração, deixe o seu comentário e escreva para nós de onde você está ouvindo esse programa. Você quer mandar uma mensagem para nós através do e-mail? O irmão Henrique vai dar o e-mail para vocês. O e-mail é apazdossenhor@gmail.com. Como sempre, mais uma vez. Sim, claro, como não. O e-mail é apazdossenhor@gmail.com. E eu queria dar uma esclarecida aqui, irmã Marta, que tem alguns ouvintes que estão falando pra gente que não está chegando as notificações do horário que o programa é emitido. E eu gostaria de esclarecer que, devido a esse acontecimento, fomos checar e realmente não está chegando. Então, o mais certo a fazer é desligar as notificações no seu aplicativo do YouTube e ligá-lo novamente, para que ele venha a funcionar corretamente. Ok? Estamos esclarecidos agora? Muito obrigado, irmão Henrique. Isso é muito importante. Você que gosta de ser notificado, desligue as notificações e religue novamente
E se não chegar para você, mande para nós aqui os comentários. Fale para nós, olha, não está chegando a notificação, tá bom? Mas também você pode colocar até o seu celular para tocar, para vibrar toda quinta e todo sábado. Que horas mesmo? 21h44. 21h44. Ele vai tocar 21h42 e aí você vai saber. Hora de abrir o YouTube, porque Shalom Adonai vai entrar no ar. E aí você vai ouvir a palavra de Deus, a mensagem do Evangelho, vai poder dar o seu like, deixar o seu comentário, o seu pedido de oração e também vai poder compartilhar com quem precisa. Não é possível que você não conheça alguém que esteja precisando de uma palavra de Deus, de uma palavra de fé, de um testemunho de vitória. Isso tudo você encontra aqui. Como eu sempre digo, pão com Nutella não tem, mas tem palavra da verdade. Pode ser doída? Pode parecer pesada? Pode, mas é a palavra da verdade. É ela que nos santifica e é através dela que nós vamos ao céu. Então, acesse o canal, inscreva-se nele e compartilhe essas mensagens para a glória de Deus. Nossos patrocinadores são Gravomet Laser, placas de homenagem em luminárias. Nós temos aí as nossas placas de homenagem para o Dia dos Pais, Dia do Pastor, o que você precisar. Temos também placas de homenagem sem as luminárias. Temos troféus, medalhas, o que você precisar. Gravomet Laser, entre lá. Maiores informações abaixo na descrição. Iocas Engenharia, projetos de obras e plantas de imóveis, acompanhamento técnico, você vai ter. Maiores informações também abaixo na descrição, certo? Deixe seu nome para pedido de oração. Nós vamos orar por você, não só no programa. Nós vamos orar por você sempre. Nós estamos criando aqui um caderno de oração. Estamos apresentando a Deus seus nomes, seus pedidos, para que Deus possa abençoar a tua vida mais e mais. Amém, amados? Pode deixar também o pedido de oração para o seu vizinho, para o seu amigo, para o seu pai que está no hospital ou para sua mãe. Pode deixar o pedido de oração para quem você desejar que seja orado aqui no programa e nas nossas orações que fazemos fora do programa também. Verdade, meu Henrique. Você está precisando de uma oração para o seu casamento? Seu filho que está indo mal na escola? A sua filha está com problemas? Não importa o que seja. Você não vai dizer para nós, você está dizendo para Deus. Nós apresentamos a Ele e é Ele que é o Todo-Poderoso que pode fazer todas as coisas. E por falar em oração, está na hora de cumprirmos o nosso pedido, a nossa promessa. E nós prometemos que hoje nós iríamos orar pelos pais. Amanhã se comemora o Dia dos Pais. E eu quero mandar um abraço a todos os pais. A todos os pais. Eu costumo dizer que eu tive 3 pais. E hoje eu não tenho nenhum. Na verdade eu tive 4. Hoje eu não tenho nenhum. Meu pai biológico não me assumiu. Quem ouviu meu testemunho, Minha Vida é um Milagre 1, sabe. Quem não ouviu, pode ouvir, tá aqui no programa, Minha Vida é um Milagre 1. Meu pai adotivo, ele faleceu, eu tinha 12 anos de idade. E fui criada pelo meu cunhado, que assumiu o papel de pai, já faleceu também, em 2019. E meu pastor, que também já partiu, eu tive 2 pastores que foram pais para mim. Pastor Charias e pastor José Ivo, que me ajudaram muito a pregar, a cantar e a compor, e que foram bênçãos de Deus na minha vida. Hoje eu não tenho pai, mas eu louvo a Deus todos os dias pelos pais que eu tive e pelos pais que eu conheço. Conheço muitos irmãos que são pais maravilhosos, que são pais abençoados, e eu quero louvar a Deus pela vida de todos esses pais, mas em específico, eu quero orar hoje pelos pais que estão sem Jesus. Amém. Os pais que estão nas drogas, que estão nos presídios, que estão na Cracolândia, os pais que estão nos hospitais, os pais que sumiram de casa, ninguém sabe por onde anda, de repente formaram outra família, são pais de outras crianças, ou morreram e ninguém nem sabe. Enfim, pais que precisam do milagre de Jesus hoje. Eu quero orar por esses pais, e você que ouvir esse programa, não faça um favor para mim não. Faça um favor a você mesmo, para a glória de Deus. Amanhã, quando o seu pastor for orar pelos pais, vá à frente e diga: eu quero representar os pais ausentes de Jesus, longe de Jesus. Os que estão nas drogas, os que estão nos hospitais, os que estão nos manicômios, os que estão nas UTIs, os que estão nos presídios, na Cracolândia, os que estão desaparecidos. Pais que também são grandes pais, mas que vão estar ausentes porque são motoristas de ônibus, são pilotos, são pessoas que
trabalham como caminhoneiro, que estão trabalhando no navio e que não vão poder dar um abraço no seu filho neste domingo. Eu quero dizer para você, filho, para você, filha, ame o seu pai, honre o seu pai, respeite o seu pai e por mais errado que ele seja, ore pelo seu pai, mas sempre agradeça a Deus pelo seu pai. Você que tem o seu pai que é pastor, seu pai que é motorista, seu pai que é médico, seu pai que é um caminhoneiro, ore, agradeça a Deus pelo seu pai. E se você quiser dar um grande presente, diga: Deus, me faça o melhor filho que um ser humano possa ter, para que eu possa honrar o meu pai, para que meu pai tenha orgulho de mim. Porque a melhor maneira de você agradar a Deus por ter um pai é ser um filho que ama, que teme a Deus e que dá orgulho ao seu pai. Talvez o seu pai seja uma pessoa que nem saiba reconhecer o valor que você tem, mas se você pode deitar a cabeça no seu travesseiro e dormir feliz dizendo: eu estou em paz porque sou um bom filho para o meu pai, ele pode não reconhecer, ele pode não valorizar, talvez ele reconheça, mas nunca declare: mas meu coração está em paz porque diante de Deus eu sou um filho abençoado. Então, para você, filho, fica essa mensagem: honra teu pai. Para você, pai, essa palavra: agradeça a Deus pelos seus filhos, porque a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor, são os presentes de Deus para os homens. A herança que Deus deixou para os homens é o privilégio de ser pai, de ter filhos. Agradeça a Deus pelos seus filhos, por mais problemático que seu filho seja, dê graça por ele e louve a Deus por este filho, por essa filha, porque o melhor Deus pode fazer. O impossível Deus realiza. E eu quero dizer para você, mãe, que como a gente costuma dizer, é pai e mãe. Você, mãe, que cria seu filho sozinha, você, mãe, que luta para sustentar os seus filhos, você, mãe, como a irmã Catarina, que deu testemunho aqui na quinta-feira, criou 7 filhos sozinha, lutando, às vezes com aluguel atrasado, às vezes com a comida minguada no prato, mas sempre louvando a Deus e entregando seus filhos nas mãos de Deus. Para você, irmã Catarina, que representa muitas pães, eu quero mandar o meu abraço, o meu carinho nesse Dia dos Pais. A você, Arlete, minha amiga de infância, que ficou viúva tão cedo e criou a sua filha sozinha. A você, Ana Sampaio, que colocou seus filhos no caminho da verdade. E a tantas mães que por N motivos criaram seus filhos sozinhas ou criam seus filhos sozinhas, são mãe e pai dos seus filhos. A você o meu abraço, o meu carinho, o meu respeito, a minha admiração. A você a minha oração neste momento. Que Deus te abençoe, que você tenha um feliz Dia dos Pais e que Deus te dê o privilégio de colher frutos maravilhosos com a bênção de Deus sobre a vida dos teus filhos todos os dias da tua vida. Que o Salmo 128 se cumpra na tua vida, que você veja os filhos dos teus filhos, que você veja a tua família abençoada à roda da tua mesa, porque a bênção de Deus enriquece e não acrescenta dores, como diz Provérbios. Nós vamos orar agora pelos pais. Senhor, Pai Celeste, Pai Divino, Pai das luzes, Pai das infinitas misericórdias, Pai maior, Pai dos pais, que como Pai fez o maior sacrifício, dando seu Filho único, para que nós pudéssemos também chamá-lo de Pai. Obrigada por este privilégio de podermos dizer que, embora não tenhamos pais na terra, o nosso Pai do céu vive para sempre. Ele não morreu, ele não morre, ele é eterno. Sempre cuida de nós, sempre nos ama, sempre nos ajuda, sempre nos perdoa, sempre nos ouve, sempre nos atende, sempre nos ampara, sempre nos orienta, sempre cuida de nós. E nós te louvamos por isso, Paizinho, por sermos teus filhos. O maior privilégio que um ser humano pode conquistar nessa terra é ser chamado teu filho. Obrigada por este privilégio, pela tua bondade. E nós agora te apresentamos os pais. Pais de longe, pais de perto, pais que estão ouvindo essa mensagem agora e talvez no país onde estão nem seja Dia dos Pais amanhã. Mas eles são pais todos os dias. E a gente sempre diz que todos os dias é Dia dos Pais. Então que todos estes pais e todas essas mães que são pais sejam abençoados em nome de Jesus Cristo. Visite os filhos desses pais, para que estes filhos possam dar honra e orgulho a estes pais.
aos filhos que choram hoje porque perderam seu pai, que sepultaram às vezes seu pai essa semana, Deus. O pai que está chorando porque enterrou seu filho ontem, anteontem, a semana passada, o mês passado. Deus, eu sei que a dor desse pai é indescritível, mas eu sei que o teu bálsamo, que a tua força, que o teu amor é infinitamente maior. Cuida destes corações, consola, ajuda e prepare pessoas que os amparem onde eles estiverem, que os abrace e que zele por eles, como Jesus zelou pelo amanhã de Maria quando ele estava na cruz. E se preocupou com uma mãe que ia chorar, ia sofrer muito, muito além do que ela estava sofrendo ali ao pé da cruz. Senhor, cuide desses pais e abençoe os pais que estão longe agora. O pai que está viajando, o pai que vai viajar, o pai que está doente, o pai que está na UTI, o pai que está embriagado essa hora, caído na sarjeta, o pai que está desaparecido, o pai que está na Cracolândia, o pai que está nas drogas, o pai que está nos manicômios. Senhor, tantos pais tão distantes sem Jesus às vezes, e tantos filhos querendo seus pais. Eu te peço por essas almas, que elas sejam alcançadas pela tua mão através dessa simples oração, que eu faço do fundo do meu coração, te louvando pelo pai que eu tive, que me ensinou o caminho da verdade e que me ensinou a honrar e temer o teu nome. Pelos pais que me criaram, que me ajudaram, que me orientaram, eu te louvo porque o Senhor foi bom comigo e o Senhor continua sendo bom, porque tu és bom o tempo todo. Pai nosso, em nome de Jesus, que pais e filhos se entendam, se abracem, se perdoem, se amem, se encontrem, se declarem um ao outro. Eu te amo, meu filho, eu te amo, meu pai. Que essas mães que lutam com tanto sacrifício sejam lembradas neste domingo por seus filhos e sejam abençoadas em nome de Jesus Cristo. Que elas recebam o abraço, o carinho, na mesma proporção com que deram, Deus, e até melhor ainda. Que esses filhos possam reconhecer este valor, que eles tenham este reconhecimento do sacrifício desta mulher. Este pai que é pai solo, que luta sozinho para ser também pai e mãe da sua filha, do seu filho. Abençoa esta pessoa onde ela estiver agora em nome de Jesus Cristo. E guarda os pais e os filhos nas tuas mãos. Que haja paz, respeito e, sobretudo, amor entre eles e temor ao teu nome. Em nome de Jesus eu abençoo estas vidas. Que pais sejam curados. Que o Senhor entre na UTI nesta noite e visite cada pai. E que pais possam alcançar o milagre para que filhos possam vir testificar. O meu pai escapou da morte através da oração. Senhor, nós queremos te louvar pela certeza do milagre. Onde houver potestades, setas do inferno, forças do mal, tentando atrapalhar essas famílias, que sejam quebradas em nome de Jesus Cristo. Que os anjos de Deus e os arcanjos possam interferir e quebrar toda a potestade e abençoar estas vidas no poder do nome de Jesus Cristo. Que o Senhor console os que choram, que o Senhor fortaleça os que estão tristes, que o Senhor prepare um domingo de bênção, de paz, de harmonia, de amor, porque com certeza, para a grande maioria esmagadora dos pais, este é o maior presente: saúde, amor, harmonia, respeito. Que esses filhos sejam tementes a ti e possam viver honrando seu pai e temendo o teu nome. Cada lar seja abençoado, cada vida seja alcançada no poder do nome de Jesus Cristo. Nós te louvamos pela certeza da vitória e, gratos por tudo, te dizemos glória para sempre ao Cordeiro de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Amém. Graças a Deus, porque o Senhor é bom, porque Ele é maravilhoso e Ele tem feito grandes coisas em nossas vidas. Meus amados, qual é o seu pedido de oração? Qual é o seu testemunho? De onde você ouve o nosso programa? Eu quero receber a sua resposta. Escreva para nós, mande para nós o seu like e eu tenho certeza, Deus vai ficar muito feliz de você contribuir com essa obra que nasceu no coração dele. Porque Ele nos deu esse privilégio de estarmos aqui louvando o nome dEle e glorificando o seu nome. Eu quero agora colocar diante de Deus a mensagem dessa noite. Está preparado? Sabe quando a gente vai fazer um raio-x, a gente vai fazer um exame de tomografia,
a gente tem que tirar tudo que é de metal, um brinco, um anel, um colar. Não pode ter nada metálico, não pode ter nada que atrapalhe, que interfira no exame. Alguns exames a gente precisa fazer em jejum. Alguns exames não pode usar nem perfume, nem creme no corpo. Enfim, cada exame tem o seu preparo. E agora é a hora do exame de Deus na tua vida, na minha vida. Então, se prepare neste momento. Porque Deus vai falar com você. E Deus vai colocar na tua vida um raio-x que Ele vai fazer. E através desse raio-x, você vai saber como fazer para melhor agradar a Deus. Então prepare o seu coração. Prepare o seu coração, porque nós vamos falar com o Papai do Céu. E vamos ouvir a voz dele através da sua palavra. Amém? Vamos falar com o Pai do Céu. Senhor, no nome de Jesus, a tua palavra será ministrada. Uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. E eu quero que o Senhor fale essa palavra através dos meus lábios. Que não seja a Marta, que seja a tua voz. E que aquele que ouvir tenha no coração terra fértil, para que a boa semente possa produzir frutos para a glória do nome de Jesus Cristo. Em teu nome, Senhor Deus, colocamos as nossas vidas diante do teu altar e dizemos: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Amém e amém, Senhor. Amém. Amém. Meus amados, na carta de Tiago, capítulo 4, versículo 7, está escrito: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Vamos falar sobre sujeitar-se a Deus, primeiramente. Sujeitar-se a Deus. Meu irmão Henrique, deixa eu falar uma coisa para você. A natureza se sujeita a Deus, sabia? A Bíblia diz, no livro de Jó, quando Deus respondeu a Jó, porque Jó questionou muito, e Deus ficou calado. Chegou uma hora que Deus resolveu responder a Jó. E ele disse que ele traçou, ele perguntou: onde é que você estava quando eu coloquei as águas num lugar e disse para elas: até aqui você vem, daqui para frente não mais. E a gente não para meditar nessa palavra quando a gente vai à praia e vê as ondas trazendo as águas, elas batem num determinado lugar e dali elas voltam. Deus determinou isso quando ele criou os mares. E ele disse a Jó: eu determinei e disse às águas: até aqui você vem, daqui para frente não. É lógico que você que está ouvindo vai se dizer assim: ah, mas tem maremoto, mas tem ventos que carregam a água, que dá enchente. Aí já é a mão do homem que interferiu na natureza de Deus e o homem hoje colhe o que ele plantou. Mas, se nós olharmos bem, a natureza é submissa a Deus. Sim. A lua não brilha meio-dia e o sol não vai brilhar 2 da manhã. Eles têm horário. E cada um respeita o seu horário. Cada um sabe a sua hora de entrar e sair de cena. Todos os dias, todas as noites. O vento tem direção marcada por Deus. E se nós olharmos a natureza, e a coisa que eu acho mais linda, o Salmo 104, quem nunca leu o Salmo 104, mas lê assim com a alma, eu te aconselho a fazer isso. Se possível, hoje à noite. E sabe, às vezes eu fico imaginando, tem uma praça em São Paulo que chama Praça do Pôr do Sol. Eu até te mostrei outro dia, né, na internet, que as pessoas se reúnem lá só para ver o pôr do sol, porque é uma vista linda, né? A gente vê as imagens, é muito lindo aquilo. Eu fico imaginando o salmista numa montanha, num lugar assim, sentado, meditando, analisando. E ele escreveu sobre a natureza com uma profundidade, com uma poesia tão linda no Salmo 104, que todo mundo deveria ler o Salmo 104, mas assim, ler com a alma, é ler e enxergar o que ele escreveu. Sabe, enxergar na alma a descrição de cada coisa que ele escreveu sobre os répteis e os animais, as feras que saem à noite para caçar enquanto o homem dorme, e depois o homem se levanta de manhã e as feras vão se esconder, e o caminho das águias no alto, e o caminho dos animais na terra, os peixes do mar. E ele ficou imaginando a natureza inteira e glorificando a Deus pela perfeição que Deus criou. Às vezes a gente vê as flores que desabrocham
e algumas flores fecham à noite e abrem de novo de manhã. E tudo isso foi determinado por Deus. E a natureza obedece à vontade de Deus. A jumenta que falou com Balaão, lá em Números 22, ela obedeceu à vontade de Deus, ela se sujeitou a Deus. Deus falou, fala, e ela falou. Quando Jesus foi batizado, uma pomba veio do alto e pousou sobre ele, representando o Espírito Santo, que desceu sobre Jesus naquele momento, e ali ele começou o seu ministério. E a pomba obedeceu, porque Deus mandou. Quando Noé foi colocar todos na arca, ele chamou um casal de cada bicho, e um casal de cada bicho foi entrando. E alguns animais foram 7 casais, não é? E outros foram mais pares. Mas todos os animais entraram na arca de acordo com o que Deus determinou a Noé, e Noé chamou. E toda a natureza se sujeitou a Deus. Quem tinha que entrar, entrou. Quando Elias foi e disse a Acabe que não haveria de chover, e ele não tinha o que comer, Deus ordenou aos corvos que levassem pão e carne para Elias de manhã e de tarde. E o pão da manhã não chegava meio-dia, e o pão da tarde não chegava meia-noite, chegava na hora certa. Porque a natureza se sujeita a Deus. E Deus disse aos corvos, leve até Elias. E eles levaram. Também, quando Jesus foi ser glorificado em Jerusalém, ele disse aos discípulos, vocês vão lá e vão pegar o jumentinho. Vão dizer, eu quero o jumentinho que o meu Senhor precisa. Traz o jumentinho. E o jumento foi obediente. Jesus montou-se sobre o filho de uma jumenta, como diz a Bíblia, e entrou na cidade de Jerusalém. E foi glorificado ali, uma semana antes da sua crucificação. Então, você vê que os animais se sujeitam a Deus. Elias orou e o céu fechou. 3 anos e 6 meses não teve água, não teve chuva, porque a natureza se sujeita a Deus. E quando ele pediu para o seu moço, vai lá e veja se tem alguma nuvem no céu, quando esse moço voltou, depois de ir e voltar, não tem nada, não tem nada. Quando ele voltou, ele disse, eu vejo uma nuvem pequenininha, tamanho da palma da mão de um homem. Só isso de nuvem. Mas manda dizer a Acabe, aparelhe seus cavalos, recolhe-os, porque vem uma grande chuva. Uma nuvenzinha era prenúncio de uma grande chuva, e choveu torrencialmente. Daí até hoje se diz, tire o cavalo da chuva, por causa dessa ordenança de Elias a Acabe. E então, o que aconteceu? Você viu que a hora que Elias disse, vai haver chuva, a chuva desceu. Josué orou e pediu, fica parado o sol, e você, lua, detente aí. Uma não entrou em conflito com a outra, respeitaram, até que Israel vencesse, para poder anoitecer. Porque a natureza se submete a Deus. Deus disse ao peixe, vai lá e engole aquele rebelde daquele Jonas. E o peixe engoliu. E depois eu disse, agora vai lá e vomita ele na praia. E o peixe foi e vomitou. A natureza se sujeita a Deus. Moisés bateu o seu cajado no mar e ele se abriu ao meio. E do outro lado, quando Faraó entrou, ele bateu o cajado de novo e as águas se fecharam e matou Faraó. Também Elias abriu o rio Jordão com a sua capa. E Eliseu, quando voltou com a capa de Elias, ele tocou nas águas com a capa de Elias e disse, onde está o Senhor Deus de Elias? E as águas se abriram e Eliseu passou do outro lado do rio. Toda a natureza se sujeita a Deus. Mas se você olhar a Bíblia, está cheio de um bicho que não sabe se sujeitar a Deus. E esse bicho se chama ser humano. E Deus falou para Balaão, não vai, deixa eu ir, não vai, então vai, quer ir, vá. Mas vai falar o que eu mandar. No meio do caminho, falou, acho que eu vou falar mais um pouquinho. Só um pouquinho ali, só um pouquinho aqui. Porque ele queria fugir da submissão a Deus. E Deus quase o fulminou com o anjo que parou a jumenta. Por quê? Porque Balaão não era capaz de se submeter a Deus, de se sujeitar a Deus. Deus desistiu de Saul, porque Saul não foi capaz de se sujeitar a Deus. Nós vamos olhar e vamos ver que tantos homens e mulheres perderam a bênção de Deus por não saberem ser sujeitos a Deus. Sujeitar-se a Deus é primordial para quem quer morar no céu. Agora, se você quiser ser só crente, faz o que quiser, beleza, vai fundo. Pode tudo, faça tudo, vire tudo, mude tudo e arrume desculpa para tudo. E torça a Bíblia do jeito que você quiser. Beleza, pode fazer. Você não quer entrar no céu, você só quer ser crente. Seja do seu jeito, tudo bem. Todas as coisas são lícitas, diz a Bíblia.
Quer ser joio? Seja joio. É lícito que tenha joio no meio do trigo. Quer ser bode no meio das ovelhas? Seja bode. É lícito ser bode no meio das ovelhas. Quer tolerar Jezabel? Como diz a Bíblia lá em Apocalipse, tem um contra ti que tolera Jezabel. Quer tolerar Jezabel? Tolera Jezabel na sua igreja. Deixa do jeito que ela quiser. Deixa. Isso aqui não é pecado grave. Isso aqui não tem importância. Mas esse aqui, o dízimo dele é grande, eu não vou corrigir. Vai, seja Jezabel, tolera ela, faz o que você quiser. Mas se você quer entrar no céu, aí tem que sujeitar-se a Deus. Aí tem que ser ovelha. Tem que ouvir a voz do bom pastor. E não pode seguir a voz de estranho. Aí você tem que entrar pela porta estreita, pelo caminho estreito. Sujeitar-se a Deus é negar-se todos os dias e tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Sujeitar-se a Deus é fazer a vontade de Deus. É ser imitador de Deus como filhos amados, como diz a Bíblia lá em Efésios 5. Ser depois imitadores de Deus como filhos amados e andai na luz como filhos da luz. E isso é sujeitar-se a Deus. Sujeitar-se a Deus é perdoar 70 vezes 7 por dia. Sujeitar-se a Deus é dar o que Deus te mandar dar. E não o que você quer, como Ananias e Safira fizeram. Era deles, não era obrigado a dar. Mas foram mentir para usufruir, enganando o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus ninguém engana. Nós vamos olhar que não existe como agradar a Deus sem sujeitar-se a Deus. E quem se sujeita a Deus, aos olhos de Deus, é rebelde. E a Bíblia diz que o pecado da rebeldia é semelhante à feitiçaria. Está lá em 1 Samuel 15, quando Saul desobedeceu o que Deus mandou ele fazer, e Deus falou pela boca do profeta Samuel. Então, meus amados, vejam bem, sujeitar-se a Deus, às vezes é difícil. Eu me lembro, como eu já contei aqui para vocês, que uma vez Deus me mandou perdoar uma pessoa. Eu disse a ela, não, Deus, eu canto 30 anos, eu não quero louvor, Marta, eu quero perdão. Deus, eu faço tanto dia, eu não quero jejum, Marta, eu quero perdão. Deus, eu dou uma oferta para o Senhor assim que eu tiver, porque eu não tenho dinheiro, eu vivo da fé. Mas eu vou te dar uma oferta, eu não quero dinheiro, Marta, eu quero perdão. Oh Deus, mas ela não, ela fez muito mal para mim, eu não consigo perdoar ela, não quero perdoar ela não. Eu quero vingança. E Deus disse, eu quero que você perdoe, Marta. E eu disse, mas Deus, olha, eu leio tantos capítulos da Bíblia por dia. Eu não quero leitura, Marta, eu quero perdão. E sujeitar-se a Deus é ceder à vontade de Deus, dizer amém, eu faço. É difícil, mas eu faço. Até Jesus disse, Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice, sem que eu beba. Todavia, faça a tua vontade, porque eu sou sujeito ao Senhor. Como Deus, ele podia tudo, mas como homem, Jesus tinha duas naturezas, como eu já disse a vocês. Como homem, ele era sujeito ao Pai. Então, quando você se sujeita a Deus, você faz o que Deus quer. Me dá teu filho Isaac. Tá aqui, Deus, eu vou levar para o Senhor. Não é só dizer que deu, tem que ir lá levar. E não pode ser em qualquer lugar, tem que ser onde eu te ordenar. E não é perto, é longe, tem que andar. E vai andar calado. E não vai contar para ninguém. E quando chegaram no pé do monte, Abraão disse para os seus servos, ficai aqui, eu e o menino vamos sacrificar. E havendo sacrificado, nós voltaremos para vocês. Ele não disse, eu vou lá sacrificar o meu filho. E quando Isaac perguntou, meu pai, estou vendo a lenha, o fogo, mas e o cordeiro, cadê? Ele disse, meu filho, o cordeiro Deus proverá. Porque sujeitar-se a Deus às vezes é ficar em silêncio, meu Henrique. Sujeitar-se a Deus às vezes é guardar o segredo de Deus. José sofreu muito, porque ele não soube guardar o segredo de Deus. Ele foi contar para os irmãos dele, que Deus mostrou para ele. Tem coisa que Deus mostra para você que só pode ser vista ou ouvida por você. Só pode ser sentida por você. E Deus não quer que você reparta com os outros. Você tem que sujeitar-se a Deus e aprender a dizer, Senhor, põe uma guarda nos meus lábios. Freia a minha língua. Sujeitar-se a Deus é pedir perdão. Sujeitar-se a Deus é saber perdoar. Sujeitar-se a Deus é dar a outra face. Sujeitar-se a Deus é ajudar o próximo. Sujeitar-se a Deus é orar pelos inimigos e pelos que nos perseguem. Sujeitar-se a Deus é abençoar os que nos amaldiçoam. Eu lembro que quando eu liberei perdão para essa pessoa, eu me senti muito mais feliz e abençoada. E quando ela ficou doente, eu disse, eu vou cuidar dela. Se precisar, eu vou lá, eu dou banho nela, eu cuido dela, eu dou remédio, eu faço curativo nas feridas da perna dela, eu faço qualquer coisa. Eu estava pronta para fazer com o maior carinho do mundo, porque eu liberei perdão. Anos antes, eu liberei perdão. E quando eu soube
que ela morreu, eu fui ao velório e chorei. Um amor que eu tinha vivido há muitos anos antes dela me judiar. E eu percebi que perdoar é isso. E quando você se sujeita a Deus, Deus muda a situação na sua vida. Deus fez de Abraão seu amigo e confirmou a ele a sua promessa de fazer da sua semente uma grande nação depois que ele sujeitou-se a Deus. Sujeitar-se a Deus é Deus dizer, me dá seu filho, dou. Não aqui, você vai onde eu te mandar. Vou. Anda, ando, calado, calado. Sem murmurar, sem murmurar. Sem blasfemar, sem blasfemar. Profetizando a vitória, profetizando a vitória. Chega lá, é você e seu filho só. Eu e meu filho só. Vai até o fim, vou até o fim. E não adianta fazer lá embaixo, tem que subir no monte. Eu vou subir no monte. E não vai colocar a lenha de qualquer jeito, você tem que arrumar a lenha certinha para o fogo pegar certo. Porque se você colocar a lenha de qualquer jeito, o fogo não pega direito. Ele pode apagar fácil. E eu quero que arrume a lenha do jeito certo para o fogo pegar. Eu arrumo a lenha direitinho. Agora amarra seu filho. Eu amarro meu filho. Agora deito seu filho, eu deito meu filho. Pronto. Pegou o cutelo? Agora me ofereça. Quando ele ergueu a mão, Deus disse, basta. Agora eu sei que temes a Deus. O anjo de Deus bradou. Por quê? Porque ele sujeitou-se a Deus em todas as coisas. Tem gente que quer dar para Deus qualquer coisa, em qualquer lugar, de qualquer jeito, de qualquer maneira. Aí não dá certo. Aí vira oferta de Abel. E Deus não recebe. Caim. Vira oferta de Caim. Aí vira oferta de Caim. E Deus não recebe. Se você não souber colocar a sua oferta diante de Deus, seu louvor diante de Deus, como Deus fez com que Abraão ofertasse Isaac, você já parou para pensar nisso? Não é simplesmente dizer, tudo bem, Deus, eu te entrego meu filho. É levar até onde Deus quer, é andar o tanto que Deus quer, é sair calado e permanecer calado, sem murmurar, sem blasfemar, sem duvidar, sem questionar. É chegar lá, subir um monte e ainda fazer tudo de acordo com a ordenança divina. Arruma a lenha, amarra o filho, pega o cutelo, deita o filho, aí Deus vai prover. Aí Jeová Jireh aparece. Mas tem gente que quer ver Jeová Jireh entregando qualquer coisa de qualquer jeito, dando oferta de Caim. Aí não dá, aí não é possível. Você tem que sujeitar-se a Deus. Quando você se sujeita a Deus, Deus muda a situação na tua vida. Já parou para pensar que talvez você ainda não foi abençoado do jeito que você espera, porque você não soube sujeitar-se a Deus? Eu conheço minha irmã Henrique, eu conheço ela há 43 anos. E você sabe quem é essa pessoa, depois eu vou te dizer o nome. Mas essa pessoa disse para mim, a última vez que a gente se viu, Marta, eu sofro muito com meu marido, até hoje. E Deus já fez muita promessa de mudar a situação. E Deus nunca mudou. Mais de 20 anos, Deus nunca mudou. E um dia eu questionei com Deus, e Deus usou uma profeta e falou para mim, eu quero mudar, mas você não fecha a boca. Porque eu reclamo do meu marido para todo mundo. Porque eu murmuro no meu casamento para todo mundo. E Deus falou que enquanto eu não fechar a boca, ele não vai agir no meu marido. E eu não consigo fechar a boca, irmã Marta. Eu não consigo. Eu fico revoltada, eu falo dele para todo mundo. Eu descarrego a minha raiva em cima do irmão da igreja, com tudo. E Deus falou que só vai fazer quando eu fechar minha boca. 43 anos essa mulher está esperando. 43 anos. Há 43 anos eu entreguei uma profecia para ela, uma revelação para ela, na minha casa, quando ela me conheceu. E Deus falou que ia fazer. E ela falou, e Deus não fez até hoje, já falou para mim que é porque eu não fecho minha boca. Porque ela não sabe sujeitar-se a Deus. Ela não consegue segurar a língua dentro da boca. Tem crente que não sabe sujeitar-se a Deus. Agora, este versículo, ele diz muito claramente, sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir ao diabo. Por que eu tenho que resistir ao diabo? Porque tudo que o diabo quer é que eu não me sujeite a Deus. Então, Deus fala, fecha a boca, o diabo fala, fala. Quando eu falo, eu sujeito ao diabo. E resisto a Deus. Aí Deus fala, perdoa. E eu não perdoo. Quando eu não perdoo, eu me sujeito ao diabo. E resisto a Deus. Eu vou contar para vocês um caso, eu não vou dizer a cidade, e vou colocar 2 nomes fictícios aqui. A irmã que me hospedou se chamava, vamos dizer, Augusta. E a irmã em questão, que eu vou dizer, se chamava Maria. Eu fui à casa da irmã Maria, e essa mulher, quando me viu, eu pensei que ela fosse me carregar no colo, porque ela fez um estardalhaço quando eu cheguei na porta da casa. Ai, meu Deus, quanta honra, a irmã Marta na minha casa, e ela veio tão empolgada perto de mim, me dar um abraço, que eu pensei que ela ia me carregar. Eu pensei, sinceramente, essa mulher vai me carregar no colo. Jesus da glória, o que é isso?
Tudo bem, todo mundo gosta de ser bem recebido. Mas o dela estava meio exagerado. Eu assustei com o jeito que ela me recebeu. Aí, tudo bem, fomos lá. Eu, um casal que estava me hospedando, que me levou lá. E aí, quando chegou na hora de orar, eu falei, irmã, Deus me mostra isso assim, 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 assim. Ah, não sei por quê, porque na minha casa tá tudo bem, meu casamento tá muito bem, bebê. Ela desmentiu tudo, negou tudo. E ela tentou pegar a Bíblia, vou tirar uma palavra, eu olhei, só fiz assim, pensamento, Deus, eu vim aqui para entregar o que o Senhor mandou. Eu nem sabia que eu vim aqui, que o irmão que me trouxe, o Senhor mandou ele me trazer. Eu não sei de nada, mas essa mulher não vai tirar a palavra para mim não, porque eu não quero o diabo falando comigo agora, mandando mensagem para mim aqui não. Deus manda essa mulher colocar essa Bíblia lá em cima. E ela foi falando, e colocou a Bíblia de volta na estante, e continuou falando, não tirou palavra nenhuma. Mas no final de tudo, ela olhou para mim e fez assim, você tá bem, né? Você tá legal. Eu também já tive muito bem. Eu tive lá em cima. Mas aí eu quis ser mais do que Deus e Deus me deu um tapa, né? Eu caí. E aí conversamos um pouco, orei, fui embora. O irmão ficou revoltado com o jeito que ela repudiou tudo que eu disse, que Deus mandou. E foi conversar com o marido dela na igreja. E ele falou assim, avise a irmã Marta que tudo que ela disse é verdade. Eu tô para separar da minha mulher, porque minha mulher tá assim, 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 minha mulher faz isso, minha mulher tá. E aí esse irmão veio falar comigo e falou assim para mim, fique em paz, porque eu conversei com o marido dela falou, não, eu tô em paz, porque eu sei o que Deus mandou eu falar. Tô nem aí com o que ela negou. Eu sei que foi Deus que mandou eu falar. Eu tenho convicção disso. E não tô preocupado se ela creu ou não. Mas uns dias se passaram, e aquela palavra ficou na minha cabeça. E essa irmã, de suposto nome, Augusta, um dia falou assim, ô irmão fulano, é só você que quer Elias na sua casa? Deixa eu levar um pouquinho Elias na minha casa também. Deixa a mamãe dormir umas noites lá em casa. Ele falou, por mim tudo bem, irmã? Se ela quiser, eu falei, vou. E aí eu fui para casa dessa irmã, Augusta. E lá a gente jantou, ela era uma mulher de oração, uma senhora de idade já, de muita oração. E era tida assim como o baluarte da igreja, o sustentáculo daquela obra. Depois que a gente jantou, a gente ficou conversando na mesa da cozinha. E aí, uma certa hora, eu falei assim para ela, irmã Augusta, a senhora é antiga lá na igreja, né? Do pastor tal. Ela falou assim, depois da família dele, eu fui a primeira a chegar. Eu falei, então quando a irmã Maria chegou na igreja, a senhora estava lá? Ela falou, estava. A irmã Maria teve algum cargo já na igreja? Ela falou, não, irmã Marta. A senhora tem certeza? Tem. A irmã Maria entrou na igreja, ela era endemoniada e caía lá, tudo. Depois batizou-se e continua aquela perturbação com aquele glória irritante dela que ela dá até hoje, que incomoda no culto. O culto inteiro, ela grita glória e aquele glória irritante dela. Ela nunca fez nada na igreja. Eu falei, a senhora tem certeza? Ela falou, tenho. A senhora não mudou daqui, não viajou, não fez nada? Não. Tenho certeza que a irmã Maria nunca fez nada na obra. Falei, interessante. Ela falou, por quê? Eu falei, não, porque eu fui à casa dela e tal, e aconteceu isso, assim. E quando eu disse pra ela, e ela falou pra mim, você tá muito bem, né? Eu também já estive lá em cima, mas eu quis ser mais que Deus e tomei um tapa. Ela fez assim pra mim, minha filha, mas isso não foi ela que falou com você. Isso quem falou na boca dela foi Satanás. Porque o único que teve lá em cima, que ser mais que Deus, e Deus deu um tapa e caiu, foi o diabo. E eu, 20 e poucos anos de idade e pouca experiência na vida missionária de viagens assim, eu fiquei em choque. Eu falei, Jesus, o diabo conversou comigo. A mulher que parecia tão crente, o diabo fala na boca dela. Meu Deus! De lá para cá eu aprendi a discernir quando as pessoas falam comigo, para saber quando é Deus, quando é o diabo e quando é a pessoa. Então, eu descobri uma coisa naquele dia. A profundidade dessa palavra. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Ou você se sujeita a Deus e resiste ao diabo, ou você resiste a Deus e se sujeita ao diabo. Se você inverter os verbos, meu irmão, minha irmã, vou te contar uma coisa. Você corre um sério risco de virar Saul ou essa pseudo-irmã Maria. Por quê? Saul foi tão rebelde, resistiu tanto à vontade de Deus, que Deus disse a Samuel, eu desisti de Saul. Está lá em 1 Samuel 16, versículo 1. Até quando você vai ter pena de Samuel, sabendo que eu desisti dele? Eu desisti. Deus desistiu de Saul. Tem muito crente dentro da igreja que Deus já desistiu dele.
Mas ele continua na igreja, como Saul continuou rei até morrer. Mas não tinha mais Deus na vida dele. Deus já tinha desistido dele. Tem crente que Deus já desistiu dele, de tão resistente à vontade de Deus que ele é. Ele não sabe se submeter, ele não sabe se arrepender, ele não sabe se consertar, ele não quer mudar de vida, ele não quer renunciar, ele não quer negar a si mesmo, ele não quer dizer, seja feita a tua vontade. Às vezes ele até diz, mas é só da boca para fora. Como Saul falava com Samuel, não, tudo bem, ora ao Senhor, porque eu me arrependo. Mas não se arrependia. E então, quando Saul resistiu a Deus, através da rebeldia, ele sujeitou-se ao diabo. E aí o que acontecia? O espírito imundo se apossava dele. E Davi tocava sua harpa e o espírito imundo saía de Saul. Mas voltava, porque Saul não se sujeitava a Deus. Ele resistiu tanto a Deus que Deus desistiu dele. Tem muito crente endemoniado dentro da igreja. Tem muito crente oprimido dentro da igreja. Tem muito crente que, se orar de verdade, ele cai. E quando cai, você vai descobrir, é profeta, é pastor, é missionária, é obreiro, é regente de coral, é dirigente do grupo das irmãs, é líder do jovem, é qualquer coisa na igreja, mas ele está oprimido. Porque ele resiste a Deus. E quando você resiste a Deus, quando você não quer fazer a vontade de Deus, você inverte o versículo. Ou você se sujeita a Deus e resiste ao diabo, ou você resiste a Deus e se sujeita ao diabo. E a Bíblia diz o que no final desse versículo? Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. A minha pergunta é, quem vai fugir? Deus ou o diabo? Ou você se sujeita a Deus, resiste ao diabo e o diabo foge, ou você resiste a Deus, sujeita-se ao diabo e Deus se afasta de você. Por isso que quando Davi pecou e o profeta Natã o corrigiu, ele orou e disse, Senhor, não me lance fora da tua presença e não retire de mim o teu Espírito Santo. Leia o Salmo 51, ele é profundo, irmãos. É profundo. Não me lance fora da tua presença e não retire de mim o teu Espírito Santo. Porque ele sabia, se Deus não me perdoar, o demônio pode se aproximar de mim. E isso eu não aceito, isso eu não quero. Se você perguntar para os crentes, ninguém quer o diabo. Não na boca, não na cabeça. Mas o coração está fazendo exatamente o que o diabo quer. Você prega e mente, você canta e rouba, você profetiza e tem inveja, você trabalha na obra e você não perdoa. Você está sujeitando-se ao diabo e resistindo a Deus. E cuidado, porque quando você resiste a Deus, ele se afasta. E quando ele se afasta, alguém chega para ocupar o lugar. Alguém sempre vai ocupar o lugar. Nenhum ser humano é um coração vazio. Ou Deus ou o diabo está nele. Depende de quem ele se sujeita. Ou você se sujeita a Deus e faz a vontade de Deus, resiste ao diabo e ele foge de você, ou você vai se sujeitar ao diabo, fazer o que a sua carne quer, fazer o que a moda manda, fazer o que as outras igrejas erradas estão fazendo, porque todo mundo faz, porque ninguém foi castigado até agora. Porque Deus nunca castigou fulano que faz mais do que eu. Porque ciclano faz e a vida dele corre às mil maravilhas, eu também vou fazer, eu também vou roubar, eu também vou mentir, eu também vou adulterar, eu também vou fingir. Vai, porque eles vão pro inferno. Você fala, eu também vou. Irmã, isso eu não quero. Então muda, porque ou você se sujeita a Deus e resiste ao diabo, ou você resiste ao diabo e se sujeita a Deus. E se você não fizer isso, só tem outra opção. Cristão só tem uma opção. Resiste ao diabo e sujeita a Deus. Sujeita a Deus e resiste ao diabo. É a opção do crente. É essa. A única opção que você tem. Resiste ao diabo, sujeita a Deus e resiste ao diabo. Porque fora disso, você vai resistir a Deus e aí você vai estar sujeito ao diabo. Já parou para pensar nisso? Que se você inverter esses dois verbos, você está fazendo exatamente o que Satanás quer? Satanás não vai fazer isso lá no mundão, não. Porque lá o mundo jaz no maligno. O mundo já está com o diabo. Ele vai querer fazer isso dentro da igreja. É dentro da igreja que Satanás quer que os crentes se sujeitem a ele. Roubando, mentindo, sendo invejoso, sendo falso, fingindo, adulterando, cobiçando, sendo vaidoso. E o diabo vai dizer, ninguém sabe, a sua saia vai no pé, ninguém sabe, o seu cabelo é comprido, ninguém sabe se você está sempre de terno e gravata, ninguém sabe se você dá glória alta, ninguém sabe, você sapateia, ninguém sabe, você fala em línguas, mas ninguém vai saber, você até profetiza, ninguém vai saber. Você contou umas visões lá que o diabo te dá, por quê? Claro,
Ele quer enganar. É a função dele, é ser o enganador. Mas a função dele também é ser acusador. O que ele te manda fazer, quando você faz, ele corre e acusa você diante de Deus. A Bíblia diz em Apocalipse que o diabo é o grande acusador. Grande acusador. Você não quer ser acusado por ele diante de Deus. Ele tentou acusar a Jó e não conseguiu. Porque Deus o desafiou e disse: vai lá, você acha que é por causa da riqueza? Tira a riqueza, tira os filhos, tira tudo. Ah, mas ele ainda tem saúde, tira a saúde. Mas eu sei que ele vai continuar submisso a mim. Agora, o diabo faz a mesma coisa com você. Ele vai te acusar. E quando ele te acusar, você não vai poder contar com a misericórdia de Deus, porque você conhece a verdade. Você fez porque quis. Você desobedeceu de sã consciência. Você conhece a palavra. Quer brincar? Acha que é legal? Você sai da igreja e vai ver filme pornô? Resiste a Deus. Acha que é normal você dar glória na igreja e rouba na empresa? Resista a Deus. Acha que é normal você dirige a igreja e maltrata sua mulher dentro de casa e bate na sua mulher, ou abusa da sua enteada, ou até da sua própria filha? Vai resistindo a Deus. Vai resistindo a Deus. Você está sujeitando ao diabo, está sujeitando ao diabo. Uma hora, Deus se afasta. E aí, você não tem mais opção. Porque se Deus desistir de você, você não tem mais salvação. Então, sujeite-se a Deus. Resista ao diabo. E ele foge de você. Jesus resistiu ao diabo no deserto. E ele foi embora. E os anjos chegaram e serviram a Jesus. Você está fazendo o que da sua vida? Você canta para Deus e em casa você canta os piores funks. Deus não está vendo? Na sua casa, os piores palavrões. Deus não está vendo? Os filmes pornô. Deus não está vendo? O que você faz no motel com a sua namorada, ou com uma mulher casada, ou com um homem casado, ou com o seu noivo. Deus não está vendo? Porque você toma anticoncepcional e você sabe que não vai engravidar? Deus não está vendo? A camisinha que ele usa para ninguém descobrir o que vocês estão fazendo? Deus vê todas as coisas e o dedo de Deus escreve. E quando o dedo de Deus escreve, como eu preguei outro dia aqui, é porque Deus desistiu de você. Não queira chegar a esse ponto. Deus está te mandando essa mensagem hoje para você fazer o raio-x da sua alma e dizer: como é que está a minha vida com Deus? Eu estou me sujeitando a Deus ou eu estou resistindo a Deus? Eu estou cedendo à tentação ou eu estou fazendo a vontade do Pai? Quem é você diante de Deus hoje? Como é que está a sua vida? O que é que você tem feito? O quanto você tem de Saul na sua vida e o quanto você tem de Davi? O quanto você tem na sua vida de um homem e uma mulher segundo o coração de Deus? Até onde você está sendo Salomão? Em que ponto da sua vida você virou Jezabel e aprendeu a tolerar Jezabel? Ou você quer ouvir Elias? Qual é a sua posição? E quando eu digo a sua posição, é a sua posição diante de Deus. Diante da igreja, pouco me importa quem é você na fila do pão. Você pode ser pastor, presbítero, bispo, apóstolo, semideus, sei lá o que você quer, que título você queira ter. Estou perguntando seu título, não. Nem o seu status dentro da sua igreja. Eu estou perguntando diante de Deus: quem é você? A palavra de Deus disse: arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Volte ao primeiro amor. E Deus está falando com alguém hoje porque Deus tem bênção para dar. Mas você está por um triz para perder. Se você quiser depois escrever para mim no e-mail, a paz do Senhor, shalomadonai@gmail.com, e me contar, eu te prometo, ficar entre eu, você e Jesus. Esse ministério é muito sério. Eu não vou sair contando para ninguém. Tanto que eu não contei para vocês a cidade nem o nome da irmã que aconteceu isso. E nunca vou contar. Mas eu quero que você saiba de uma coisa. Deus está te dando uma oportunidade. Muda de atitude, muda o teu caminho. Se você é pastor, se você é dirigente de igreja, se você é regente de coral, cuidado. Para encerrar, irmão Henrique, eu quero dizer aqui uma história que eu já contei para você. Eu tinha 4 anos de idade, 4 para 5 anos, eu pregava na igreja, eu cantava. Então as meninas gostavam muito de mim. E o pastor Charias tinha uma sobrinha que era tentada demais. A Meirinha era uma coisa. E um dia a Meirinha chegou para mim, era terça-feira, de oração na igreja, e a igreja era muito avivada para cantar. A igreja ensaiava até palmas ritmadas, sabe? Era a coisa mais linda, aquela igreja cantando com palmas ritmadas, era muito lindo. Era tudo muito ensaiado, tudo muito perfeito.
Mas a oração daquela igreja era uma oração assim, bem presbiteriana, nem parecia uma igreja pentecostal, uma igreja bem silenciosa, não tinha avivamento na oração, só na cantação, como eu costumo dizer, porque louvor é outra coisa. E aí a Meirinha chegou pra mim e falou assim: ô Martinha, você já viu como o Oscar arrota? Falei: credo, Meirinha. É assim, ele arrota, eu já vi. Eu falei: vai ver que ele jantou antes de vir pro culto, né? E deu. Não, ele arrota o culto inteiro, eu já vi, ele arrota o culto inteiro. O Oscar era um senhorzinho de 84, 85 anos, pai da irmã Carolina. E uma vez ele reclamou pra ela que não queria mais ir pra igreja porque ele não ouvia direito. Na década de 60, aparelho auditivo era coisa imaginária, né? Acho que nem imaginária era. Ainda mais para nós que éramos pobres, tudo. Então, ela conversou com o pastor Charias e ele colocou uma cadeira do lado do púlpito, porque as igrejas naquele tempo não tinham todo esse aparato de som e vídeo e imagens que tem hoje. O que aconteceu? Ele colocou uma cadeira perto da caixa de som do púlpito para o Oscar sentar, para ele poder ouvir o culto, porque ele já não ouvia direito devido à idade. Então, ele sentava perto do púlpito, as crianças sentavam ali na frente e a Meirinha escutou. E aí ela falou assim: você vai ver, eu vou mostrar pra você hoje. Quando o pastor mandou orar, ele falou: as crianças ajoelham aqui na frente do púlpito. E a gente ajoelhou na frente do púlpito. E eu ajoelhava bem no centro. E aí a Meirinha começou: ô Dalete, deixa eu ficar perto da Martinha? Não, perto da Martinha sou eu. Ô Débora, deixa eu ficar perto da Martinha? Ah, não, eu que fico aqui perto da Martinha. Ah, não, deixa eu ir. Ela atentou tanto que a Débora não quis, ela foi pra menina do lado, que eu não lembro o nome, e ficou depois da Débora. Aquela oração silenciosa, todo mundo orando baixinho, o Oscar arrotou. Ele ficava sentado, ele já não ajoelhava mais, ele arrotou. E a Meirinha cutucou a Débora me cutucou, eu cutuquei a Dalete, e a Dalete cutucou a outra, e todas as crianças se cutucaram. E a Meirinha fez assim: espera, vem de novo. Daqui a pouquinho o Oscar arrotou outra vez, e a gente se cutucou. A terceira, a quarta vez, acho que lá pra quarta, quinta vez, a gente não aguentou segurar o riso e estourou uma gargalhada só. Aquela igreja fazendo aquela oração silenciosa de joelho, de repente, quá, todas as crianças rindo. O pastor abriu os olhos, assustado: que é isso? E aí, como já escapou mesmo, a gente soltou o riso até o fim, a gente foi rindo e não parava mais. Ele bateu palma, disse amém, parou a oração, mandou todo mundo sentar. E passou um sabão na gente, mas um sabão tão feio, que a igreja ficou chocada. Eu fiquei sabendo que teve criança que ficou doente, porque nunca tinha visto aquele pastor tão amoroso ser tão severo, tão bravo como ele estava aquele dia. E aí, depois que ele deu todo o sermão, ele fez assim: agora vocês vão já pro púlpito, 5 minutos de silêncio, e depois 2 minutos de glória para Jesus. Você também, Martinha, vai junto, porque você também riu. Eu fui. Ajoelhamos de novo. Eu quero 5 minutos de silêncio, vocês vão pedir perdão para Jesus, vão pensar no que vocês fizeram. E quem ri vai nascer um chifre na cabeça. Quando ele disse isso, eu olhei para trás e fiz assim para ele, com 5 anos de idade: então vai nascer 2 não do Senhor, que o Senhor é o mais pecador da igreja. Ele arregalou os olhos para mim, baixou o olhar, baixou a cabeça e ficou quieto. Quando terminou o culto, o murmúrio foi geral. Porque a Martinha falou que ia nascer 2 chifres na cabeça do pai. Pastor, não fez nada. Se fosse a minha irmã, ele tinha virado a mão na boca. Se fosse meu filho, ele tinha puxado pela orelha. Se fosse a minha irmã, ele catava pelas tranças. Minha filha, ele fazia isso. Mas a Martinha, né? A Martinha pode. A Martinha prega, a Martinha canta. A Martinha é o xodó dele. Com a Martinha ele não faz nada. Aquele bochicho correu a igreja toda, chegou no ouvido dele. Uns 20 dias comentaram sobre isso. Passou, todo mundo esqueceu. Eu também esqueci, mas 20 anos depois eu fui visitar esse pastor. Ele estava afastado da igreja. Eu já tinha ido para outra igreja e fiquei sabendo quando ele fechou o ministério. E aí, 20 anos depois, ele conversando comigo na casa dele, ele disse assim, eu com 25 anos, ele falou assim para mim: sabe por que eu fechei a igreja, Martinha? Falei: nunca soube, mas tive curiosidade. Ele disse: por causa do que você disse. Falei: você lembra quando eu falei que se as crianças rissem, ia nascer um chifre na cabeça? E você virou para mim e falou: então vai nascer 2 não do Senhor, que o Senhor é o mais pecador da igreja. E eu não fiz nada. Falei: lembro. Ele falou: pois eu sei que todo mundo me criticou. Eu fiquei sabendo dos murmúrios. O que ninguém nunca soube é que eu não te chamei atenção. Não é porque você era a Martinha. Não é porque você pregava, porque você cantava numa época que criança não fazia nada e você era a garota prodígio. Não tinha nada a ver com isso. Eu não falei nada com você porque eu sabia que era Deus que estava falando na tua boca. Porque naquela noite eu cheguei na igreja de táxi, quase na hora de começar o culto. Eu nunca chegava em cima da hora. Mas aquela noite eu estava no motel com uma mulher, traindo a minha esposa. E eu sempre fazia isso. Eu traía muito a minha mulher. E então, quando aconteceu isso,
e você disse, vai nascer 2 chifres na cabeça do senhor, porque o senhor é o mais pecador da igreja, eu sabia que era Deus me acusando. E a mulher dava em cima, e eu cedia. E todas as vezes que eu subia no púlpito, mesmo depois que você saiu da igreja, foi para outro ministério, eu ouvia a sua voz dizendo para mim, vai nascer 2 chifres na sua cabeça, vai nascer 2 chifres na sua cabeça, vai nascer 2 chifres na sua cabeça. Porque eu me sentia acusado. Quando a minha mulher faleceu, você foi no velório, tudo, aí é que a mulherada desenfreou mesmo em cima de mim. Caíram matando em cima de mim. E eu não resisti. Eu ia com 3, 4, cada dia estava com uma, mas toda vez que eu chegava no púlpito, eu ouvia a sua voz dizendo, vai nascer 2 chifres na sua cabeça, vai nascer 2 chifres na sua cabeça, vai nascer 2 chifres na sua cabeça. E o peso daquela palavra não me deu paz. Eu tinha 2 opções. Ou eu largava aquela vida, me casava de novo, e virava um homem honesto para minha mulher, para minha nova mulher, e um ministro sincero diante de Deus, ou eu parava tudo, e eu não consegui largar. Então eu preferi fechar a igreja, porque eu não aguentava mais ouvir a sua voz, por anos, dizendo, vai nascer 2 chifres na sua cabeça, vai nascer 2 chifres na sua cabeça. E ali eu percebi que ele não soube sujeitar-se a Deus. Ele sujeitou-se ao diabo. E resistiu a Deus todas as vezes que Deus falou com ele, vai nascer 2 chifres na sua cabeça, você é o mais pecador da igreja. Todos os dias ele ouviu Deus falar com ele, e ele não soube sujeitar-se a Deus. E ele perdeu o ministério por falta de força de vontade de sujeitar-se a Deus. E aí, irmão, me conta, irmã, vai nascer 2 chifres na sua cabeça? Será que você vai dormir hoje ouvindo essa voz da Martinha dizendo, vai nascer 2 chifres na sua cabeça, vai nascer 2 chifres. Você é pastor, mas vai nascer 2 chifres na sua cabeça. Você é missionário, mas vai nascer 2 chifres na sua cabeça. Você é regente, mas vai nascer 2 chifres na sua cabeça. Você é crente velho, mas vai nascer 2 chifres na sua cabeça. Você tem título, tá, mas vai nascer 2 chifres na sua cabeça. Você é profetiza, mas vai nascer 2 chifres na sua cabeça. Porque você não se sujeita a Deus. Sujeitar-vos, pois, a Deus. Resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Se você não se sujeita a Deus, não espere entrar no céu. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus te guarde, que Deus te cubra de bênçãos e te dê a oportunidade de, cada dia mais, ser sujeito à vontade divina. Feche seus olhos agora. Pai nosso, te louvamos por esta mensagem, te louvamos por esta palavra, por este ensinamento. Nos ensina a ser sujeitos à tua vontade, submissos ao teu querer, como Jesus foi, quando disse, faça-se a tua vontade. Deus Jesus Cristo esteve com os discípulos e eles se reuniram e foram comer. E Jesus Cristo não estava comendo. E eles disseram, Rabi, come. E ele disse, uma comida eu tenho para comer que vocês não têm. E eles ficaram pensando, onde é que ele comeu? A gente estava com ele o tempo todo, quem deu comida para ele? E ele, entendendo os pensamentos dos discípulos, disse, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Deus, além da comida terrena, que nós nos alimentemos de fazer a tua vontade, para que a nossa alma possa resistir ao diabo e ele fugir de nós, porque nós queremos não ser crentes, nem ser ministros ou pastor ou qualquer rótulo, nem membro de qualquer placa de igreja, por mais grife que ela tenha no nome. Nós queremos entrar no céu. Nos ensine a fazer a tua vontade. Te peço também nesta oração, guarde e abençoa aqueles que estão pedindo neste momento. Senhor, me ajuda a ser submisso a Ti, a me sujeitar à Tua vontade. Me ajude a perdoar essa pessoa, me ajude a pedir perdão, me ensine a repartir o que eu tenho, corrija o que está errado em mim. Senhor, que essas vidas sejam abençoadas pela Tua mão. No nome de Jesus, para a Tua glória, hoje e sempre Te louvamos. Amém e amém, Senhor. Amém. Meus amados, que Deus abençoe a tua vida, que Deus te dê graça e força, que Deus abençoe o teu viver. A todos os nossos ouvintes, um grande abraço. Que Deus cuide de você a cada dia. Meu irmão Henrique, graças a Deus, mais uma palavra, mais um programa. Que Deus encha de bênção e vitória cada irmão, cada irmã que tem colocado o seu nome aqui na oração. Pode ter certeza. Seu nome não foi citado hoje, porque a palavra ficou um pouco extensa. Mas Jesus sabe o seu pedido. E, independente desse programa, nós oramos sempre e apresentamos vocês nas mãos de Deus. Então, no próximo programa, permitindo Deus, nós vamos estar aqui orando por todos e citando o seu nome e colocando o seu pedido diante de Deus. Mas hoje,
O nosso pedido especial é que Deus te ajude a sujeitar-se a Ele todos os dias e resistir ao diabo. Com essa palavra, eu me despeço dizendo a você um grande abraço, Deus te abençoe, um lindo domingo, um fim de semana abençoado e fique na graça e na paz do Senhor Jesus. Shalom Adonai. Shalom Adonai, meu amado. Shalom Adonai, minha irmã Marta, e a todos os nossos ouvintes. Fiquem todos a paz do Senhor. Amém. Amém. Deus te abençoe. Amém.